O que a gente tem como definição de primeiros socorros? São os cuidados iniciais prestados a um indivíduo que sofreu um acidente ou um mal súbito até que chegue uma assistência médica especializada. Esses cuidados que a gente vai prestar à pessoa, ao indivíduo, ele pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte do indivíduo, minimizando as complicações, e a gente também pode fazer o quê? A gente pode acelerar o processo de recuperação desse indivíduo, dependendo do tipo de acidente que ele sofreu. Em se tratando da área da aviação, principalmente na área de mecânico, na profissão de mecânico, é de extrema importância que o futuro mecânico saiba como proceder em determinadas situações emergenciais. Quais são os princípios básicos que nós temos aí de primeiros socorros? Primeiramente, eu tenho que manter a calma e a serenidade frente à situação, que vai inspirar confiança. Eu preciso passar uma confiança para a pessoa, porque ela vai estar deitada, ela vai estar debilitada. Se eu ficar muito mais alterada do que a pessoa, porque isso, querendo ou não, muitas vezes acontece, eu não vou ajudar a pessoa em nada, pelo contrário, eu posso até piorar a situação dela. Se eu puder informar ao acidentado sobre o estado dele, eu também vou falar com ele em voz tranquila, vou prevenir maiores danos e manter o acidentado até a chegada do atendimento, deixá-lo bem tranquilo. Eu vou falar para ele, olha, calma, vai dar tudo certo, a gente já chamou um pronto-socorro ou um SAMU, e o pronto atendimento vai chegar rapidamente. E aplicar os primeiros socorros ao acidentado calmamente. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou avaliar os sinais vitais dele. Temperatura, que o normal dessa temperatura, de 36 a 37 graus, está dentro da normalidade nossa. Acima do normal, que a gente fala que a pessoa está num estado febril, de 37,1 a 37,7, e hiperfebril, de 37,8 a 39 graus, que a gente já fala que ele está passando por uma hipertermia. Acima de 39, é possível que a pessoa convulsione. Ela vai convulsionar? Não sei. Pode ou não convulsionar, vai depender do organismo dela. Até 41 graus, embora bem perigoso, é admissível essa hipertermia. Fora isso, já com 42 graus, o risco de morte é certa. Abaixo da normalidade, a gente vai ter aí a hipotermia, de 36 graus a 34, e abaixo de 34 graus, acontece um colapso, principalmente e geralmente com as pessoas que vão escalar montanha. Abaixo de 34 graus, não existe possibilidade de vida. E hoje na turma da manhã que eu dei aula, eu fiz uma pergunta para eles. Eu perguntei assim para eles: a febre é o quê? É um sintoma ou é um sinal? A febre, ela é um sinal de que teve uma modificação na temperatura corpórea, ou seja, na temperatura do corpo, e alguma coisa está de errado aí. Ou numa inflamação, ou numa infecção. Mas a febre, ela vem para quê? Para me direcionar que alguma coisa está errada no meu organismo e eu vou ter que verificar o que é. Dentro dos sinais vitais, eu vou ver o pulso da pessoa. Como que eu vou fazer isso? Vou ver lá, batimento cardíaco dele.
De 60 batimentos a 100 batimentos por minuto, estou dentro da normalidade. Respiração, de 16 a 20 por minuto. E pressão arterial, de 9 por 6 a 12 por 8, dentro da normalidade também. Que mais que eu vou falar isso aqui? Isso que eu falo dentro da normalidade quer dizer o quê? Quer dizer que uma pessoa está em repouso, ela não está fazendo nenhuma atividade física. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma vida sedentária, uma pessoa que faz exercício físico, provavelmente ela vai oscilar nesses valores de referências. Aí nós vamos falar um pouquinho dos acidentes mais frequentes aí dentro dos primeiros socorros. Nós temos o choque elétrico, que é um fenômeno da passagem da corrente elétrica pelo corpo, quando em contato com as partes energizadas. Quais são as partes energizadas que eu tenho do corpo? Cérebro e coração. Os sintomas que eu posso ter e sinais dentro de um choque elétrico é uma parada cardiorrespiratória, queimaduras e lesões traumáticas. As medidas que eu vou poder ter, que eu vou poder apresentar no momento, é interromper imediatamente o contato da vítima com a corrente elétrica, utilizar luvas isolantes de borracha ou bastão isolante, que a gente tem aí como um exemplo um cabo de vassoura, que ele é de madeira. Certificar se está pisando num chão seco, se não, eu vou utilizar o quê? Bota com solado isolante, ou seja, de borracha. Realizar a avaliação primária dos primeiros socorros, que é o grau de consciência da pessoa, respiração e pulsação que nós falamos anteriormente. No caso de uma parada cardiorrespiratória, a gente vai iniciar a parte de ressuscitação, que eu vou estar passando para vocês isso em aula presencial, em aula prática. Em caso de queimaduras, eu vou usar uma gaze ou um pano limpo para estar vendo a parte que está queimada. Vou colocar água, pelo menos uns 5, 10 minutos de água, para tirar aquele quente que está, aquele vapor, né, que está queimando aquele local, para passar aquela parte de vapor. E posso envolver com um pano limpo, com uma gaze, até chegar a um pronto-socorro especializado. Se o indivíduo estiver consciente, eu deito ele de costas, com as pernas elevadas, e se estiver inconsciente, eu deito ele de lado. Se caso for necessário, eu cubro ele com cobertor e acalmo a pessoa. Gente, por que é que se ele estiver consciente, eu vou deitar ele de costas e vou elevar as pernas? Porque eu preciso de uma quantidade de sangue na parte cerebral, tá? Então, eu vou fazer com que esse sangue que esteja nas extremidades vá para o cérebro, elevando assim a temperatura dele e o grau de consciência. Se ele estiver inconsciente, por que eu vou deitá-lo de lado? Porque a hora que ele voltar, ele pode regurgitar. E às vezes a pessoa engasga com o próprio vômito, certo? E outra coisa, por que eu vou cobrir? Porque a pessoa que sofreu um choque, a hora que ela volta, se ela estiver inconsciente ou mesmo consciente, ela tem frio, o corpo dela fica frio. A parte de fraturas. É uma quebra de osso causada por uma pancada forte, queda ou esmagamento. E a gente tem as classificações das fraturas. Fechada, quando o osso está quebrado, mas a pele não se rompe.
exposta quando o osso está quebrado e a pele também foi rompida. A parte de entorse, que eu vou ter aí um entorse, uma torção na articulação, com lesão dos ligamentos. Luxação, um deslocamento de um ou mais osso para fora da posição normal dessa articulação. E a parte da contusão, a área afetada por uma pancada ou uma queda sem ferimento externo, podendo apresentar dor, sensibilidade em um osso ou na articulação, incapacidade de se movimentar, pode ter um adormecimento, um formigamento, um inchaço e pele também bem arroxeada, acompanhada de uma deformação, porque eu vou ter um edema, eu vou ter um inchaço nesse local. Qual é o procedimento que eu posso fazer nesse momento? Improvisar uma tala, uma tábua, uma revista dobrada, uma vassoura, um cabo de vassoura, usar tira de pano, uma atadura, ou até um cinto se eu tiver na hora lá, e sem apertar, sem fazer uma compressão muito forte. E no caso de fratura de braço ou clavícula, eu improviso uma tipóia, um pedaço grande de tecido com as pontas presas ao redor do pescoço. Algumas pessoas falam assim para mim: ah, professora, mas na hora, como que eu vou achar um pedaço de pano? Gente, a camiseta que você tiver, a calça que você tiver, você vai virar, você vai falar assim, mas eu vou ficar... Tem gente que pergunta, eu vou tirar a calça, eu vou tirar a camiseta? Você está prestando um socorro. Não é hora de você ficar pensando o que é que você vai fazer ou não. Você presta o seu socorro e está tudo certo. Não vai ter problema nenhum em ajudar o colega. Aí nós temos a parte das queimaduras, que são lesões corporais produzidas pelo contato com um agente térmico, radioativo, químico, elétrico, podendo causar destruição parcial ou total das camadas do tecido epitelial, que pode atingir músculo, osso e até órgãos internos. Aí nós temos o quê? A queimadura de primeiro grau, a queimadura de segundo e a queimadura de terceiro grau. A queimadura de primeiro grau vai atingir a parte da epiderme, que é a primeira camada. Sinais e sintomas que a gente pode apresentar: dor leve a moderada, formigamento, hiperestesia, que é uma sensibilidade de um órgão a qualquer tipo de estímulo, um eritema, que é a vermelhidão da pele, e um discreto ou nenhum edema, isso do primeiro grau. Já na queimadura de segundo grau, que vai atingir o tecido da epiderme e a derme, eu vou ter os sinais do primeiro, acompanhado de algumas coisas mais, que é uma dor já moderada a severa, uma hiperestesia também, que é uma sensibilidade naquele local, uma hiperemia, que vai ser uma alteração na circulação do sangue naquele local. Vai ter uma quantidade aumentada do sangue em determinado local. Flictena, ela vai apresentar. O que são isso? São bolhas na pele, causada por queimadura. Aquele local vai ficar úmido, aquela pele vai estar úmida, a aparência vai estar bem rosinha e até algumas vezes esbranquiçada. E o procedimento nas queimaduras de primeiro e segundo grau, eu vou resfriar aquela lesão com água corrente por volta aí de 10 minutos, eu vou retirar joias e adereços que a pessoa tem, relógio, anel, pulseira, não aplicar de forma nenhuma gelo, manteiga, óleo, creme dental ou qualquer outra substância e nem furar essas bolhas.
A única coisa que eu não vou fazer é retirar a roupa queimada aderida à pele da vítima, porque isso tem uma equipe já especializada para fazer esse tipo de tratamento. Por que é que eu vou retirar anel, o relógio e outros adereços que a pessoa esteja no momento? Porque na parte de queimadura, quando há uma situação de queimadura, a pessoa começa a inchar, tem um inchaço daquele local. E de repente, se tiver algum adereço, alguma joia, vamos supor se for no braço ou anel, no dedo, e se for essa parte que ela queimou, o que vai acontecer? Esse inchaço vai apertar aquele local e vai dificultar a passagem do sangue